As quatro principais revistas do país deram capa nessa semana para Flávio Bolsonaro, o filho do capetão Jair, como foi apelidado carinhosamente pelo Zé Simão. É aquele que se elegeu presidente da República posando de ético e que enganou tanto inocente o otário com seu discurso anticorrupção. A revista Veja, da falida e caloteira editora Abril, deu uma foto sombria do novo senador carioca e estampou o título em letras garrafais: A Lambança do 01. Já Isto É, mais conhecido no meio jornalístico como Quanto É, por seu histórico mercenário, também publicou uma foto do agente imobiliário carioca e adorador das milícias e deu a manchete: O Filho Problema. A Época, que virou encarte do jornal Globo, abordou os rolos de Flávio Bolsonaro, numa reportagem recheada de informações sobre as maracutaias do falso moralista do PSL do Rio de Janeiro. A revista Carta Capital é a única que nunca vacilou diante da ascensão do neofascismo no Brasil, deu uma capa direta: Os Laços Sombrios. A matéria mostra as proximidades do Jair Bolsonaro com um líder de uma quadrilha de milicianos que é procurado pela polícia sob a suspeita de ter assassinado a vereadora Marielle Franco, o que complica ainda mais a vida do presidente capetão. O que explica essas capas das revistas semanais? No caso da Carta Capital, como já foi dito, ela sempre criticou a ascensão da dinastia Bolsonaro, né? Nunca teve dúvidas sobre o risco que isso significava para a democracia no Brasil e para a defesa do Brasil, da soberania brasileira. Já as outras três revistas ajudaram Bolsonaro a chegar na presidência da República. Elas, com a escandalização da política, criaram o clima que levou Bolsonaro a ser presidente da República, né? Essa ascensão fascista no Brasil. Mas então, o que explica já no primeiro mês do presidente Bolsonaro elas estarem dando essas capas, né, contra o filhote do presidente capetão? Eu acho que aqui tem uma esquizofrenia. Por um lado, essas três revistas, Veja, Isto É, o Quanto É e Época, né, apoiam o programa ultraliberal do Bolsonaro e do abutre financeiro Paulo Guedes, o czar da economia. Essas três revistas defendem de forma enfática a contra-reforma da Previdência, danem-se os aposentados e pensionistas, o importante é dinheiro no caixa do capital financeiro. Essas três revistas apoiam um programa de privatização devastador, né? De preferência que entregue tudo para empresas tipo Vale, né? Que defendem tanto o Brasil e o povo brasileiro, né? Essas três revistas apoiam uma nova reforma trabalhista que pegue mais ainda no couro do trabalhador e da trabalhadora, né? Então essas três revistas têm uma paixão pelo programa ultraliberal do Paulo Guedes, que é o serviçal do Bolsonaro. Por outro lado, essas três revistas têm mostrado preocupações com a pauta conservadora em costumes da turma do Bolsonaro, o fanatismo religioso, esse fascismo abestalhado, né, que reina, por exemplo, no chanceler, no ministro das Relações Exteriores ou no ministro da Educação. Então essas revistas se mostram preocupadas com essa pauta ultraconservadora nos costumes, e essas revistas também temem uma repressão do governo Bolsonaro, né? Há experiências no mundo. Esses governos autoritários, né, de direitistas, podem jogar pesado contra essa mídia, né, contra a mídia hegemônica. Podem retirar publicidade, por exemplo. Podem fazer uma devassa fiscal. Uma devassa fiscal ia pegar muita gente com problema nessa mídia hegemônica brasileira, nessa mídia golpista brasileira. Então essa mídia teme essa postura autoritária, truculenta do governo Bolsonaro, né? Quem não reza na cartilha dele pode sofrer, tanto os jornalistas como os próprios meios, tanto os jornalistas como os veículos. Então acho que a mídia vive essa esquizofrenia. Essas três revistas vivem, essas famílias vivem essa esquizofrenia. Apoiam o programa ultraliberal, ajudaram inclusive esse programa ultraliberal a chegar ao poder via um golpe que levou Michel Temer e agora Bolsonaro à presidência,
mas por outro lado, temem a pauta conservadora e temem uma regressão autoritária, né? Vamos ver como elas vão se comportar. Nós estamos a menos de um mês do reinado da dinastia Bolsonaro, né? Da dinastia miliciana dos Bolsonaros. Vamos ver como elas vão se comportar daqui para frente. A conferir.